Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Esta história não vai sair nos jornais. E se sair, vão dizer que foi surto psicótico coletivo ou intoxicação alimentar. O sistema é mestre em limpar a sujeira para debaixo do tapete. Mas quem estava na cela 4 do pavilhão 5, naquela noite de chuva em 2019, sabe que o inferno tem CEP e endereço. Meu vulgo é fumaça. Tenho 10 anos de sistema carcerário nas costas. Já passei por CDP superlotado, já passei por penitenciária de segurança máxima. Eu achava que era ladrão velho, que nada mais me assustava. Nem faca, nem tiro, nem o choque entrando. A gente estava na tranca, trancados na cela. A cela 4 era pequena, feita para 4, mas tinha 8 malucos amontoados. O cheiro era aquele padrão. Suor azedo, fumaça de cigarro barato e o cheiro podre que subia do boi, o buraco no chão que serve de privada. Era uma terça-feira chuvosa. A energia tinha caído no presídio todo. Breu total. Só se via a luz dos raios cortando a janela lá no alto, iluminando as grades por um segundo. A gente estava dormindo, valetado, encaixados um no outro no chão, cabeça com pé, porque não tinha espaço nas jegas. Camas de concreto. Eu fiquei no canto, perto da porta de ferro maciço. Lá pelas 03 da manhã, acordei com um barulho. Tleque, tleque. Tleque! Era barulho de unha batendo no concreto. Ritmo lento. Achei que fosse algum comédia preso folgado, querendo assustar os outros. Qual foi? Vai dormir, caralho! Sussurrei no escuro. Ninguém respondeu. O barulho parou, mas aí eu senti. O ar dentro da cela ficou gelado. Não o frio da chuva. Era um frio que parecia vir de dentro do peito, sabe? Aquele frio de velório. Um raio forte caiu perto do presídio. O clarão iluminou a cela inteira por 2 segundos. Eu contei os corpos no chão e nas camas. 1, 2, 3, 7, 8. Estava todo mundo dormindo. O negão, o verme, o cabelo. Contei todos os meus parceiros de cela, mas tinha mais um. Sentado no boi, encolhido no canto escuro do banheiro, tinha um homem. Ele estava nu. A pele dele era cinza chumbo, brilhante, como se tivesse passado óleo. Ele estava abraçado aos joelhos, com a cabeça baixa. O clarão sumiu. A escuridão voltou. Meu coração parecia uma bateria de escola de samba. Eu tentei gritar, mas a voz travou. Minha mão começou a tremer tanto que eu não conseguia achar o isqueiro. "Quem tá aí?" Perguntei, a voz saindo um fiapo. Silêncio. E então o som voltou. Tlec, tlec, tlec. Mas agora o som não vinha da parede, vinha do chão. Ele estava engatinhando na minha direção. Acendi o isqueiro. A chama tremeu. A cela parecia vazia. Olhei para o banheiro. Vazio. Foi maluco da minha cabeça, pensei. Tô fumando muita porcaria. Me virei para o lado para tentar dormir. Foi quando senti uma respiração na minha nuca. Uma respiração úmida, pesada, com cheiro de terra e sangue velho. E uma voz sussurrou bem no meu ouvido, tão perto que senti os lábios encostarem na minha orelha. 9. Dei um pulo para trás, chutando a cara do cabelo que dormia no chão. Acorda, acorda, geral, tem alguém aqui!" Berrei. O caos se instalou. Os caras acordaram assustados, xingando, acendendo isqueiros, puxando estoques, facas improvisadas, achando que era invasão de facção rival. "Que porra é essa, fumaça? Tá louco?" gritou o negão. "Tinha um cara ali, eu vi!" Ele sussurrou no meu ouvido. Iluminamos a cela inteira. Nada. A porta estava trancada por fora com o cadeado pesado. As grades da janela estavam intactas. Não tinha como entrar ninguém. "Tu tá noiado, fumaça. Vai dormir", resmungou o verme. Os caras voltaram a deitar. Eu fiquei sentado, encostado na porta, de olho aberto. Passou uns 10 minutos.
O sono começou a bater de novo. Foi aí que eu olhei para cima. O teto da cela era baixo, uns 2,5 metros. O nono homem estava lá. Ele estava grudado no teto de costas, como uma lagartixa gigante. As mãos e os pés torcidos num ângulo impossível, segurando no reboco áspero. O rosto dele estava virado para baixo, a centímetros do rosto do cabelo, que dormia de boca aberta. A criatura não tinha olhos. No lugar dos olhos, tinha pele lisa. E a boca? A boca era um rasgo vertical, cheio de dentes finos como agulhas. Dela saía um fio de saliva grossa e preta, que pingava devagar dentro da boca aberta do cabelo. Eu fiquei paralisado. O bicho percebeu que eu estava olhando. Ele virou a cabeça 180 graus, devagar, até olhar para mim com aquele rosto sem olhos. Ele levantou um dedo longo, quebrado em 3 lugares, e fez o sinal de silêncio na frente do rasgo da boca. E então ele se soltou do teto. Ele não caiu. Ele se dissolveu. Ele virou uma sombra líquida e entrou dentro da boca do cabelo. O corpo do meu parceiro deu um solavanco violento, arqueou as costas e depois relaxou. O cabelo abriu os olhos. Mas não eram os olhos do cabelo. Eram olhos pretos, foscos, sem vida. Ele olhou para mim, sorriu, um sorriso largo demais, que ia de orelha a orelha, e sussurrou com a voz daquela coisa. Agora a conta fecha. No dia seguinte, na contagem da manhã, o cabelo estava normal. Mas ele não falava mais. Não comia. Ele só ficava parado no canto, olhando para a parede. 2 dias depois, ele matou 3 parceiros de cela com uma escova de dentes afiada enquanto eles dormiam, sem fazer um barulho, sem motivo nenhum. Quando os guardas pegaram ele, ele estava rindo, dizendo que precisava esvaziar a casa para o resto da família entrar. Fui transferido daquela cela, mas às vezes na contagem noturna, quando o guarda grita os números, eu sempre acho que a conta não bate. Sempre tem uma sombra a mais no fundo do corredor. E eu sei que um dia eu vou acordar e ver aquela coisa no teto, esperando a minha boca abrir. A cadeia não tranca só gente, irmão. Ela tranca o mal que a gente junta. E às vezes, esse mal quer vestir a nossa pele. Ninguém acredita em preso. Para a sociedade, a gente é lixo. Para o sistema, a gente é número. Se eu gritar que tem um rato roendo meu pé, o guarda ri. Se eu gritar que a parede está engolindo gente, aí que me jogam na psiquiatria e me entopem de remédio. Meu vulgo é cicatriz. Tenho 15 anos de pena tirados, a maioria no sistema antigo, onde o filho chora e a mãe não vê. Mas o que eu passei na penitenciária regional, na ala da castigo, mudou minha cabeça. Eu não tenho mais medo de morrer. Eu tenho medo é da parede. Eu fui jogado na solitária por causa de uma briga no pátio. 30 dias de trancadura. A cela, a número 13 do pavilhão velho, era conhecida como a geladeira. Não tinha janela, só uma fresta lá no alto que deixava entrar um fiapo de luz cinza. O cheiro era de mofo misturado com a amônia velha do boi, o buraco no chão que serve de privada. Nos primeiros 3 dias, foi o padrão. Frio, fome e o silêncio que faz seu ouvido zumbir. Mas na 4ª noite, eu ouvi. Slap, slap. Parecia som de reboco caindo úmido no chão. Acendi meu isqueiro, que eu tinha mocosado dentro da costura da calça, para ver. A parede do fundo, aquela que dava para a tubulação de esgoto, estava suando. Mas não era água. Era um líquido grosso, meio marrom, viscoso. Parecia graxa velha. «Ei, guarda! Tá vazando esgoto aqui!» Gritei na porta de ferro. Ninguém respondeu. Só o eco no corredor vazio. Voltei para a jega, cama de concreto, e tentei dormir. Foi quando a parede sussurrou. «Não, você não leu errado. Não veio do vizinho. Veio do concreto. Frio. Dei um pulo. O isqueiro falhou 2 vezes antes de acender. Aproximei a chama da parede molhada. O reboco não era duro. Eu encostei o dedo. A parede cedeu. Era macia, quente. Parecia pele humana grossa.
pintada de cal suja, e bem onde eu toquei, a parede tremeu como se tivesse levado um choque. Recuei para o canto da porta, tremendo. Tô ficando louco, pensei. É a abstinência, é o isolamento. Mas na noite seguinte, a coisa piorou. Acordei com um peso em cima das pernas. O breu era total. Tentei chutar, achando que era outro preso que tinham jogado ali no escuro. Minha perna estava presa. Acendi o isqueiro. A parede tinha avançado. O concreto tinha se esticado como uma massa de pão crescendo, cobrindo meus pés até a canela. E aquilo pulsava. Tum, tum, tum. Tinha batimento cardíaco. Comecei a gritar, a bater, a puxar minha perna. Aquela massa era grudenta, cheirava a carne podre e ferro. Consegui arrancar meu pé, deixando o tênis para trás. O tênis foi sugado para dentro da parede em segundos, sumindo na massa cinza como se fosse areia movediça. Fiquei em pé, encostado na porta de ferro, sem dormir, vigiando aquela massa que parecia respirar no escuro. 2 dias depois, jogaram outro cara na cela do lado, a 14. Dava para ouvir ele chorando. Era um boia fria e novato, menino novo. "Ei, irmão!" gritei pela ventilação. "Não encosta na parede do fundo. Quem tá aí?" O moleque respondeu, voz de choro. "Que lugar é esse, tio? As paredes aqui, elas estão gemendo." "Fica perto da grade," avisei. Passou 1 hora. Ouvi o moleque gritar: "Me larga! Me larga! Mãe!" O som era abafado, como se ele estivesse com a boca coberta. Ouvi o barulho de ossos estalando. Croque, croque. "Socorro! Ela tá me puxando! Tio, ela tá..." A voz dele foi sumindo, ficando gorgolejante, líquida, até virar silêncio. Comecei a chutar a porta de ferro com toda a minha força, até meus pés sangrarem. "Abre essa porra! Tão matando o moleque!" O carcereiro apareceu 30 minutos depois, com cara de sono. "Que baderna é essa, cicatriz? O moleque da 14. A parede pegou ele. Abre lá." O guarda riu e foi até a cela 14. Ouvi o barulho das chaves. A porta abriu. Silêncio. "Ué..." o guarda resmungou. "Cadê ele?" gritei. "Fugiu! O desgraçado fugiu. A cela tá vazia. Mas como diabos ele passou pela parede? Não tem buraco." O guarda foi embora, batendo o rádio, avisando fuga. Eu fiquei ali, colado na grade, olhando para minha parede do fundo. Ela estava maior. Tinha inchado uns 10 centímetros para dentro da cela. E então eu vi. No meio do reboco úmido e pulsante, começou a brotar uma forma. Primeiro parecia um caroço, depois foi tomando forma. Era um rosto. O rosto do moleque da cela 14. Ele estava de olhos fechados, a boca aberta num grito mudo, moldado perfeitamente no concreto, como uma estátua de gesso, só que morna ao toque. E do lado do rosto dele havia outros, dezenas deles, rostos antigos, deformados, meio apagados pelo tempo, cobrindo a parede inteira do chão ao teto. Eles eram a estrutura. A prisão não era feita de tijolo. Ela era feita de gente que ninguém reclamou. Cumpri meus 30 dias encolhido em pé, dormindo encostado na porta fria de ferro. Quando saí, o diretor disse que eu estava desnutrido e delirando. Hoje estou no pavilhão comum, mas toda vez que eu encosto a cabeça na parede para dormir, eu ouço. Não é barulho de encanamento, é o som de digestão. E ontem vi uma mancha nova aparecendo aqui na cela coletiva, uma mancha quente. A cadeia não pune, doutor. A cadeia se alimenta. E o prato principal somos nós. Meu nome é Rogério, mas aqui dentro, na penitenciária do Estado, sou o vigário. Não porque sou santo, mas porque sou eu que rezo quando a chapa esquenta. Tenho 12 anos de tranca nas costas. Conheço o cheiro do medo, o cheiro da morte e o cheiro de creolina misturado com suor azedo que impregna as paredes desse lugar. Cadeia é barulhenta. É rádio ligado, gente gritando, grade batendo, chinelo arrastando, mas o que me assombra não é o barulho.
É quando o silêncio cai, porque aqui dentro o silêncio não é paz. O silêncio é aviso. Aconteceu no ano passado, na cela 8 do raio 3. Éramos em 12 homens num espaço para 4. Calor de 40 graus, ventilador quebrado, gente dormindo valetada, encaixado um no outro no chão, e gente nas jegas, camas de concreto. Numa terça-feira de transferência, jogaram um boia fria, novato, na nossa cela. O cara era estranho, magro de doer, pele amarela, olhos fundos que não piscavam. O nome dele era Elias. Ele não falava gíria, não pedia nada, não comia. Ele só sentou no canto, perto do boi, buraco do banheiro, abraçou os joelhos e ficou balançando para frente e para trás. Eu, como era o faxina, espécie de líder da cela, fui dar o papo reto. Ei, truta, qual é a tua caminhada? Aqui tem regra. Ele levantou a cabeça devagar. Os olhos dele eram pretos, sem brilho. Eu trouxe eles comigo, senhor. Não devia ter trazido. Trouxe quem, doido? Tá mocado, escondido de droga. Os que não descansam. Deixei pra lá. Achei que fosse nóia de crack. Naquela noite, o clima mudou. Do nada. Era verão, mas a cela ficou gelada. Um frio que doía nos ossos. O ar ficou pesado, úmido. Os outros presos começaram a se mexer incomodados no sono, gemendo, tendo pesadelo. Eu acordei às 03h da manhã com um cheiro insuportável. Não era cheiro de esgoto, era cheiro de terra molhada e flor velha. Cheiro de velório. Olhei para o canto, perto do banheiro. O Elias estava em pé, mas ele não estava no chão. Ele estava flutuando a uns 10 centímetros do piso. Prendi a respiração. Achei que estava delirando, mas aí vi a sombra dele. A única luz que entrava vinha do corredor, fraca e amarela. A sombra do Elias na parede estava errada. O Elias era magro, esquelético. A sombra projetada na parede era enorme, larga, com chifres tortos e braços que iam até o chão. E a sombra se mexia sozinha. Enquanto o Elias estava imóvel, a sombra dele na parede estava comendo. Ela fazia movimentos de rasgar algo e levar à boca. E a cada movimento da sombra, eu ouvia um som dentro da cela. Tchlep, tchlep, tchlep. Barulho de carne sendo mastigada. Tentei gritar, acordar os parceiros, mas minha voz travou. Paralisia do sono? Não. Eu conseguia mexer a mão. Eu estava acordado. De repente, o Elias virou a cabeça para mim. O pescoço dele estalou alto, Croc, girando num ângulo que quebraria a coluna de qualquer um. A boca dele abriu. Abriu demais. O maxilar descolou. E de dentro da boca dele não saiu voz. Saiu uma fumaça preta, densa, que escorreu para o chão como gelo seco. A fumaça foi rastejando pelo chão da cela, passando por cima dos caras que dormiam nos colchões. Onde a fumaça tocava, o preso parava de respirar por um segundo e se contorcia. A fumaça estava sugando o ar deles. Vigário. A voz ecoou na minha cabeça, não nos meus ouvidos. A conta chegou. A sombra na parede largou o que estava comendo e cresceu. Ela cobriu o teto da cela. A lâmpada do corredor piscou e estourou. Breu total. Na escuridão, o caos começou. Acordei com os gritos, mas não eram gritos de susto. Eram gritos de dor pura. Meu braço tá queimando! Tira isso de mim! Alguém acendeu um isqueiro. O que eu vi naquela luz trêmula quase me fez infartar. O Elias estava no centro da cela, levitando alto agora, quase tocando o teto. Os olhos dele tinham virado branco puro. E em volta dele, agarrados nas pernas, nos braços e no tronco dele, havia mãos. Mãos cinzentas, podres, saindo de dentro do concreto das paredes e do chão. Eram dezenas de braços fantasmagóricos puxando ele para baixo, para dentro da terra. E os outros presos, todos estavam com marcas no corpo. Marcas de mãos negras, como queimaduras de ferro quente, no pescoço e no peito. Eles querem entrar, o Elias gritou com uma voz gutural. A cadeia é a porta.
Num estrondo que sacudiu o pavilhão inteiro, o Elias foi puxado violentamente para baixo. Ele bateu no chão com tanta força que o concreto rachou. E então, silêncio. O carcereiro chegou 5 minutos depois, com a equipe de intervenção, batendo escudo, jogando spray de pimenta, achando que era rebelião. Quando eles entraram na cela, a gente estava todo mundo encolhido no canto, chorando, marmanjo de 40 anos mijado nas calças. O Elias, ele estava morto no centro da cela, mas a autópsia, essa é a parte que ninguém explica. O laudo disse que ele morreu de esmagamento torácico. Todos os ossos do corpo dele foram moídos, transformados em pó, como se ele tivesse sido prensado por uma força hidráulica. Mas a pior parte não foi a morte dele. Foi o que ficou. A cela 8 foi interditada. Disseram que era infiltração. Mentira. Eles fecharam porque na parede onde a sombra do Elias estava comendo, ficou uma mancha. Uma mancha de gordura preta, impregnada no concreto, no formato exato daquela sombra monstruosa. Fui transferido de pavilhão. Mas aqui no seguro, às vezes, quando apagam as luzes, eu sinto aquele cheiro de flor velha e ouço o tchlep, tchlep, vindo da cela ao lado, que eu sei que está vazia. Você acha que está preso porque cometeu um crime? Não, irmão. A gente está preso para servir de alimento para o que mora nas paredes. A sociedade não tranca a gente aqui para proteger eles lá fora. Eles trancam a gente aqui para manter aquilo satisfeito. O cheiro da cadeia não é algo que você esquece. Não é só urina, suor e água sanitária barata, é o cheiro de ferro. Ferro das grades, ferro das algemas e aquele gosto metálico de medo que parece impregnar o concreto. Meu nome é Elias. Eu não sou inocente, mas o que eu fiz não merecia o que encontrei na penitenciária estadual do Agreste. Devido à superlotação no Bloco C, fui transferido provisoriamente para a ala antiga, o Bloco Norte, que estava sendo reativado aos poucos. Tem sorte, novato. O carcereiro, um homem corpulento chamado Breno, resmungou enquanto girava a chave pesada na fechadura. Vai ficar sozinho na 4B, suíte presidencial. Ele riu, mas a risada não chegou aos olhos. Ele empurrou a porta de aço maciço e o som ecoou como um trovão naquele corredor vazio. Eu entrei. A cela 4B era gelada, mais fria que o resto do prédio. O espaço era minúsculo, um beliche de concreto chumbado na parede, uma pia de inox amassada e um buraco no chão que servia de latrina. A única luz vinha do corredor, filtrada pelas grades da pequena janela na porta, desenhando listras alaranjadas no chão encardido. A primeira coisa que notei não foi o frio, mas o silêncio. No Bloco C, a cadeia nunca dormia. Havia sempre gritos, orações, tosses ou o som de dominó batendo. Ali, o silêncio era pesado, sólido. Deitei na jega, a cama de baixo. O colchão era fino, quase inexistente. Virei para a parede, tentando ignorar a umidade que escorria pelo concreto, formando mapas que pareciam rostos distorcidos. Foi às 0:30 da manhã que aconteceu a primeira vez. Acordei com o som. Era rítmico. Ploc, ploc, ploc. Parecia uma goteira. Levantei a cabeça, semicerrando os olhos na penumbra. A pia estava seca. O barulho vinha da cama de cima. Prendi a respiração. Eu estava sozinho. Breno tinha dito que eu estava sozinho. Talvez fosse um rato. Sentei devagar, o coração batendo contra as costelas como um pássaro preso. Olhei para a borda do beliche superior. Nada. Tem alguém aí? Sussurrei. Minha voz saiu rouca. O gotejar parou instantaneamente. Voltei a me deitar, dizendo a mim mesmo que era o encanamento velho. Mas, segundos depois, ouvi outra coisa. O som inconfundível de um peso sendo deslocado no colchão de cima. O ranger do concreto e da espuma velha, como se alguém estivesse se revirando, procurando uma posição confortável. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava por uma fresta minúscula no alto da parede externa.
Com a claridade, pude examinar a cela melhor. As paredes estavam cobertas de rabiscos, o padrão normal de qualquer presídio, datas, nomes de facções, xingamentos à polícia. Mas ao lado da minha cabeça, onde eu havia dormido, havia algo diferente. Eram riscos profundos, feitos provavelmente com um pedaço de metal ou uma unha muito dura. Não formavam palavras. Eram contagens. Grupos de 5 traços verticais, cortados por um horizontal. Havia centenas deles, mas o que me gelou o sangue foi a substância seca dentro das ranhuras. Era marrom escuro, sangue velho. Quando Breno veio trazer o rango, uma massa cinzenta e morna, tentei puxar assunto. Quem estava aqui antes de mim, chefe? Breno parou. O olhar dele desviou para o corredor escuro antes de voltar para mim. Ninguém. Essa cela está interditada há 5 anos. Disseram que era infiltração. Eu ouvi barulho na cama de cima ontem. A expressão de Breno mudou. De indiferença para algo próximo da piedade. Ratos, Elias. São só ratos. Coma logo. A 3ª noite foi a pior. O frio na cela era tão intenso que eu podia ver minha respiração condensando no ar, mesmo sendo verão. Eu não conseguia dormir. Ficava encarando o estrado de concreto da cama de cima. A sensação de estar sendo observado era física, como uma pressão na nuca. De repente, o cheiro mudou. O cheiro de pinho e mofo desapareceu, substituído por um odor adocicado e podre. Cheiro de carne estragada, esquecida no sol. Ouvi uma respiração, não era a minha, vinha de cima. Uma respiração úmida, gorgolejante, como se a garganta estivesse cheia de líquido. Rá, rá. O medo me paralisou. Eu queria gritar pelo carcereiro, bater nas grades, mas meu corpo não obedecia. Era como se a gravidade tivesse aumentado 10 vezes. Lentamente, muito lentamente, uma mão desceu pela borda do beliche de cima. Não era uma mão humana normal. Era cinza, com dedos longos demais, as unhas quebradas e sujas de terra. Ela balançava no ar, procurando, tateando o vazio em direção ao meu rosto. Eu me encolhi contra a parede fria, chorando em silêncio, rezando uma oração que eu nem lembrava que sabia. A mão parou a centímetros do meu nariz. O cheiro de podridão era insuportável. Então, uma voz sussurrou. Não veio de cima, veio de dentro da minha cabeça, mas o som preenchia a sala inteira. Quanto tempo falta? Não era uma pergunta sobre minha sentença. Era uma pergunta sobre minha vida. Fechei os olhos com força, esperando morrer. Senti algo gelado e úmido tocar minha testa. Um dedo. Ele traçou uma linha vertical na minha pele, depois outra e outra. Ele estava contando. Acordei com Breno batendo na grade com o cacetete. De pé, novato. Contagem. Eu pulei da cama, suado, tremendo. Olhei para cima. A cama estava vazia. Não havia ninguém. Chefe, por favor, me tira daqui, implorei, agarrando as grades. Tem coisa ruim aqui. Tem coisa muito ruim. Breno me olhou com desgosto. Para de show. Vai lavar o rosto. Corri para a pia e joguei água na cara. Quando levantei a cabeça e olhei no pedaço de espelho de metal polido parafusado na parede, meu coração parou. Na minha testa, arranhado na pele viva, inflamado e ardendo, havia 4 riscos verticais cortados por um traço horizontal. Um grupo de 5. Olhei para a parede ao lado da cama. As marcas de sangue velho pareciam mais frescas. E logo abaixo da última contagem antiga, havia um espaço vazio, esperando. Eu não estou sozinho na cela 4B. E o que quer que esteja aqui comigo, não quer que eu saia. Ele está contando os dias, não para a minha liberdade, mas para o momento em que eu serei apenas mais uma marca de sangue na parede. E hoje à noite acho que ele vai começar um novo grupo de 5. Você acha que sabe o que é solidão? Você não sabe. Solidão não é ficar em casa num sábado à noite. Solidão é o seguro, a solitária. Aquele buraco de concreto onde o tempo não passa, ele apodrece. Meu vulgo é cachorrão.
Tenho 15 anos de pena nas costas. Já vi de tudo. Rebelião, decapitado jogado no pátio, acerto de contas com estoque de escova de dente. Nada disso me tira o sono. O ser humano é previsível. Ele sangra e morre. O que eu vi na cela 08 da penitenciária velha, aquilo não sangra. Eu fui jogado no castigo por causa de um celular encontrado na minha cela. 30 dias de isolamento. A cela 08 fica no subsolo, uma parte da cadeia que devia ter sido condenada pela vigilância sanitária nos anos 90. É úmida, cheira a esgoto e mofo, e a luz do corredor mal entra pela fresta da porta de aço blindada. Nos primeiros 3 dias, você luta contra o tédio. No 4º dia, você começa a falar sozinho. No 7º, você começa a ouvir respostas. A cela não tinha nada. Só um bloco de concreto que chamam de cama e o boy. O buraco no chão que serve de privada e ralo de chuveiro. Tudo junto. Começou com o cheiro. O cheiro de esgoto ficou insuportável, mas tinha algo misturado. Um cheiro doce, enjoativo. Cheiro de flor de velório misturado com carniça. Eu estava deitado, olhando para o teto descascado, quando ouvi. Veio do ralo. Não era barulho de água. Era barulho de unha. Crec, crec, crec. Como se algo estivesse raspando a tubulação de dentro para fora, subindo. Tem rato no cano, guarda! Gritei chutando a porta. Ninguém respondeu. O silêncio do subsolo é pesado. Parece que ele aperta seus ouvidos. Na 10ª noite, eu acordei com frio. A temperatura tinha caído uns 10 graus. Minha respiração fazia fumaça. Sentei na pedra e olhei para o chão. A luz amarela do corredor desenhava um retângulo perto da porta, mas o canto onde ficava o boi estava na breu total. Algo estava saindo do ralo. Não era um rato. Era uma massa escura, viscosa, como piche ou óleo queimado. Ela borbulhava para fora do buraco, desafiando a gravidade, e se acumulava no chão. Eu fiquei paralisado. O medo na cadeia é diferente. Na rua você corre, na cela você trava, porque não tem para onde ir. Aquela massa começou a crescer. Ela tremia e se esticava, ganhando altura. Primeiro formou o que parecia ser um tronco, depois membros longos e disformes. Não tinha rosto. Onde devia ser a cabeça era só um buraco negro que parecia sugar a pouca luz que entrava. Eu me encolhi no canto mais alto da cama, com as costas coladas na parede gelada. "Quem tá aí?" Minha voz saiu fina, de moleque. A coisa não respondeu com palavras. Ela emitiu um som. Era o som de ossos quebrando. Crack, tlec. E então ela começou a imitar. Não a minha voz. Ela começou a imitar os sons da cadeia. Ouvi o som de faca entrando em carne. Ouvi o som do confere batendo grade. Ouvi o som de um homem gorgolejando o próprio sangue. Tudo saindo daquela coisa preta no meio da minha cela. Eu fechei os olhos. É alucinação, pensei. É a abstinência. É o isolamento. Mas então eu senti. A coisa não andou até mim. Ela escorreu. Senti algo gelado e pegajoso agarrar meu tornozelo. Era forte, mais forte que qualquer homem que já enfrentei. Abri os olhos e gritei, mas o som morreu na garganta. A mão da criatura, se é que se pode chamar aquilo de mão, tinha dedos longos demais, com mais articulações do que deveriam ter. Ela apertava minha pele, e onde ela tocava, ardia como fogo. Ela foi subindo. O cheiro de podridão invadiu meu nariz, me fazendo engasgar. A cabeça sem rosto ficou a centímetros da minha. E então, do buraco no lugar do rosto saiu uma voz. Não era humana. Parecia o som de muitas vozes gritando ao mesmo tempo, mas bem baixinho, como um rádio fora de sintonia. "Aqui não tem saída, cachorrão. Nem na morte a gente sai daqui. A gente vira a parede, a gente vira o chão." Eu vi rostos se formando na massa preta do corpo dela. Rostos de presos que eu conhecia. O magrão, que morreu na facada em 2018. O dentinho, que se enforcou ano passado. Eles estavam nela, derretidos, fundidos naquela massa de sofrimento. Eles abriam as bocas em gritos silenciosos.
Senti uma pressão no peito, como se meu coração fosse explodir. Apaguei. Acordei com o carcereiro me chutando. Levanta, vagabundo, tá vivo! Eu estava no chão, todo encolhido. A cela estava normal. O ralo estava seco. Me tira daqui! Pelo amor de Deus, me tira daqui! Eu agarrei a perna do guarda. Ele riu e me empurrou. Calma, Cinderela. Teu tempo acabou. Volta pro pavilhão. Eu saí daquela cela correndo, sem olhar para trás. Quando cheguei no banho coletivo do pavilhão, os outros presos começaram a me olhar estranho. Alguns se afastaram. Que isso na tua perna, irmão? Um deles perguntou. Olhei para o meu tornozelo direito. A pele estava queimada, num preto profundo, necrótico. Mas não era uma queimadura comum. A cicatriz formava o desenho perfeito de uma mão com 6 dedos longos e finos. Eu nunca mais dormi direito, porque agora eu sei. Quando a gente morre aqui dentro, a alma não sobe e nem desce. Ela fica presa no concreto. Ela escorre pelo ralo e, às vezes, quando a cadeia está muito quieta, eu ouço eles me chamando lá do encanamento. Eles estão com fome e estão esperando eu voltar.